Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. Lembrando que esse podcast aqui é idealizado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Nosso assunto de hoje, antes de eu apresentar aqui, estamos com um convidado mais uma vez aqui no podcast, vai ser certificações Salesforce, dicas para conquistar a sua certificação. Estou aqui com o cofundador da SR, Ariel Dornelles. E aí, Ariel, belezinha? E aí, Dala, tudo certo? Tudo numa boa. E hoje estamos recebendo aqui um convidado, Guilherme Luzzi. Fiquei sabendo aí que é a aquisição número 1 aí da SR como colaborador. Tudo bom? Prazer, tudo certinho? Sim, foi um dos primeiros funcionários que foi contratado mesmo. Show de bola. Guilherme, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, queria te conhecer um pouco, saber como que tu acabou virando um desenvolvedor, como é que foi parar na SR, como é que foi a tua entrada nessa carreira aí como desenvolvedor. Então, um dos outros cofundadores da SR, ele é o meu Dindo, né? Show. Então, eu sempre tive bastante contato com ele, e ele sempre foi desse ramo ali, ele já trabalhou na CWI ali, enfim. Então, foi sempre uma pessoa ali que eu acabei, né, tendo como um espelho ali desse mundo. Então, eu comecei a fazer cursos ali, eu fiz curso técnico na QI, enfim, depois eu comecei a faculdade, tranquei, mas depois voltei agora, e enfim, foi mais nesse meio ali, então acabou tendo essa oportunidade ali na SR, né, que eu tive que me preparar ali utilizando o Trailhead ali que a Salesforce disponibiliza mesmo, então foi, acho que uns 2 meses estudando ali, enfim, daí eu tive a oportunidade e fui me desenvolvendo ali, foi assim que eu entrei no mercado. Show de bola. E o que são essas certificações ali do Salesforce? O que elas significam para eu poder entender um pouco do contexto? A Salesforce, ela disponibiliza, né, então, fora a questão de certificação, ela fomenta bastante o compartilhar conhecimento, né, então o Trailhead é uma plataforma, representa isso, assim, ela é muito rica de conhecimento, tem muito material lá dentro, e ela é gratuita. Só que daí uma forma, então tem muita possibilidade, muitas pessoas que às vezes não são de TI acabam aprendendo pelo Trailhead e começam a atuar em projetos de Salesforce. E só que uma das formas ali da própria Salesforce garantir um ecossistema de prestadores de serviços, de parceiros implementadores de qualidade, uma das formas é através das certificações. Ela assim, não vou dizer uma garantia, mas ela é um selo ali de qualificação de que tu teve horas de estudo sobre alguma tecnologia, algum produto de Salesforce, e tu acaba passando por um teste ali, né, por uma prova de fato, onde eles vão avaliar o quanto foi a tua absorção desses conceitos, né, dessas ferramentas. Então, em resumo, é isso, assim, é uma forma já pro profissional de mercado ele já conseguir até mostrar para as empresas o quanto ele se aprofundou sobre as tecnologias da Salesforce. Entendi. Existem vários tipos de certificação ou é um tipo de certificação só? Vários. Não, vários? Existem diversos tipos ali, por exemplo, tem desenvolvedor, administrador, vendedor até e consultor, se eu não me engano, tem de IA, enfim, tem para diversas nuvens também, né, porque a Salesforce ela tem um ecossistema muito grande ali para diversos setores, né. Então... Sim, é isso, assim, ele diferencia o grupo, ele agrupa as certificações por carreiras, né? Então eu tenho a carreira do desenvolvedor, eu tenho a carreira do administrador, do consultor, carreiras de negócio também, que nem o Guilherme comentou, para quem vai operar um vendedor ou, né, algum usuário, tem algumas certificações que olham para esse lado também, e algumas de IA já, né, que estão começando a surgir bastante. Então, e aí o que acontece, inclusive, até já acho que é uma das dicas aí que a gente já pode antecipar, que a própria Salesforce ela tem uma trilha, né, que é o guia de carreiras ali, de certificações. Então, por exemplo, eu quero seguir a carreira técnica, eu quero ir para desenvolvedor. Quais são as certificações que eu tenho que adquirir? Daqui a pouco eu quero me especializar e virar um arquiteto de sistemas, um arquiteto de aplicações e por aí vai. Então ele tem as trilhas ali e aí tu consegue ver quais as dependências. Para eu ser um arquiteto de sistemas, eu vou precisar dessa certificação. E essa certificação, para habilitar ela, eu preciso de antes, previamente, ter essas outras 2 certificações. Então tem uma ramificação aí de várias, assim, certificados mesmo, certificações que tu vai precisar fazer, vários caminhos,
porque elas são focadas em vários assuntos, e um arquiteto ele vai englobar várias disciplinas. Então, primeiro eu vou dominar a disciplina de desenvolvimento, integração de dados, e por aí vai, segurança de aplicação e tudo mais. Então, entendi. E tem alguma que seja mais valorizada do que outra, ou não todas são valorizadas? Tem, até em questão de preço, né? Tem umas que são mais valorizadas. Eu acho até uma que, por exemplo, assim, acho que é um exemplo de bem desvalorizado, assim, é aquela de Associate. A de Associate, se eu não me engano, é até de graça, assim, sabe? Ela é atualmente. Então, acho que ela é uma das mais valorizadas no momento, assim. E acho que uma das principais ali é desenvolvedor, admin, nas principais nuvens ali da Salesforce, desses caminhos, assim, são as mais valorizadas, eu acho. E também as que exigem mais conhecimento, né? Por exemplo, de arquiteto. Exato. Enfim, essas com certeza têm um valor muito maior, né? Entendi. É pago pra tu conseguir essa certificação. Tu paga pra Salesforce pra fazer uma prova, é isso? Sim, exatamente. Show. Essas que eu vejo de Associate ali que eles estão criando, e elas são gratuitas, elas realmente são certificações, mas elas, né, têm o seu... Elas são um pouco mais simples ali, mais fáceis de fazer. Eu acho que é uma forma até de incentivo a novos produtos que estão surgindo. Então essas de Associate, normalmente elas estão mais ligadas a IA. Então, para começar a fomentar a galera a estudar mais sobre esse assunto, que é uma tecnologia nova que precisa de pessoas já que dominam, que tenham expertise. Então, essa estratégia ela é interessante para trazer mais interessados ao assunto ali, se capacitarem já de forma gratuita, né? Show. E eventualmente tem algumas promoções, campanhas, né, que a própria Salesforce faz, daqui a pouco conclua alguns módulos no Trailhead, faça alguma iniciativa, e aí tu concorre a um voucher, né, então um voucher daqui a pouco é uma coparticipação, é um desconto que ele dá na certificação, ou tu pode ganhar de fato a certificação 100% do valor, né, e ela ser gratuita. Isso pode acontecer. E daí a gente tem, eu não lembro o termo, tem um termo que chama, mas tem umas certificações mais simples, que são aquelas normalmente é $200, e aí tem as mais requisitadas ali, que são 400, se eu não me engano, é algo nesse sentido. Não é muito, então, não é nada muito barato também. Não é muito barato, não. Show. E por curiosidade, se eu pago lá pra fazer certificação e roda na prova? Isso é comum. Perdeu o dinheiro, ou tu pode fazer mais vezes? Tem uma política de retake ali que eles chamam pra poder refazer a prova. Se eu não me engano é 50% do valor, sabe? E daí tu tem essa economia, né? Mas querendo ou não, tu já gastou, né? Um reinvestimento. R$1.000, praticamente. E a pergunta que não quer calar, vocês passaram de primeira? Nas duas que eu tirei, eu passei de primeira. Sim. Por isso foi contratado, então. Show. Mas, tipo assim, da experiência de vocês, vou começar contigo aqui. Por onde que, tipo, eu tô querendo entrar agora, por onde que indicaria começar? Por qual certificação eu indicaria começar? Cara, eu achei difícil, mas eu recomendo começar pela de admin, porque eu vejo que a maioria, assim, dos clientes que eu atuo atualmente, eles têm mais demandas de administrador ali, sabe? Então é mais questão de configurar papéis, perfis, enfim, eu vejo que essa certificação tem muito valor ali. Então, cara, no Trailhead ali tem vários... que nem eles chamam trail mixes ali, ou trails até, que tem vários módulos pra tu fazer ali e aprender sobre essas partes ali de hierarquia, compartilhamento de objetos. Essa é uma boa certificação pra se começar. Eu comecei pela de desenvolvedor porque era o que eu atuava mais na época, né? Mas eu acho que a de admin tem um grande valor, assim. Show. Boa. Concorda, Daniel? Não, eu concordo, ela é mais abrangente, né? Sim. A de admin é mais abrangente, tu vai entender a modelagem, como que funciona questões de metadados, relacionamento entre os objetos, e aí isso inclusive é independente de nuvem, pode ser service, pode ser Sales Cloud, e aí realmente o grosso da demanda ali é mais admin. Tem alguma dica, assim, alguma coisa que é essencial de estudo para se preparar para a certificação? Então, quando eu fiz as minhas, a primeira que eu tirei, eu fiz só com simulado, sabe? Então, eu já tinha uma boa base de desenvolvimento, né? Porque eu acho que eu já tinha uns
1 ano e 6 meses, assim, de experiência, talvez, ou 2 anos, não lembro exatamente. Mas eu já tinha uma boa base, então o simulado ali foi só pra pontos mais específicos, sabe? Mas nessa de admin, talvez até seja um pouco de marketing ali, mas eu comprei um curso do Focus on Force, sabe? E lá eles têm simulados, eles têm explicação das coisas. Por exemplo, quando tu faz o simulado, eles te dão ali, te explicam por que tu errou. Então, cara, ali é um bom investimento e te ajuda bastante. Pelo menos na de admin me ajudou muito, porque tinham muitas questões ali que eram bem específicas. Então, acho que, cara, a parte de simulados ali é essencial. E também tem o Trailhead, que ele ajuda bastante ali, né? Quanto mais pontos tu ter ali no Trailhead, mais coisas tu vai saber. E daí, por exemplo... Tu vai lembrar também, né? Por exemplo, digamos, e aqui essa pergunta é sobre account teams, lá, por exemplo. Que daí é para um time trabalhar numa oportunidade específica dentro da Salesforce. Aí, dependendo, tu já fez algum módulo lá no Trailhead e isso vai te ajudar. Daí tu vai lembrar daquilo, eu acho que eu vi isso no módulo. E vai poder estudar, revisitar, entendeu? Então, acho que esses pontos ali, os simulados e o Trailhead é o foco principal ali. Me ajudaram bastante. Então, eu recomendo bastante essa parte. No próprio Red lá, ele tem várias trilhas, né, que são preparatórias para certificação. Então, já ajuda bastante também. Eu usava bastante lá as trilhas. E daí tem vários materiais de referência, tem links externos, então tu consegue, além do Trailhead, ter outros recursos ali para testar. Quando eu fiz a de admin, o que me ajudou bastante foi o Quizlet. Eu sei, já usei. O Quizlet é bem bom, porque daí ele tem... O que é o Quizlet? Eu nem sei te dizer direito, mas eu acho que é uma plataforma de estudo mesmo, sabe? Fazendo uma analogia hoje, é um Duolingo, assim. Porque o que acontece? Ele é uma ferramenta simples de estudar. Ele tem uns cardzinhos com uma pergunta e tu tem que responder sobre algum assunto. Só que ele agrupa. Eu lembro que tinha uns grupos de estudos que era a certificação de admin. Então eu entrava na certificação de admin lá do Quizlet e aí ele tinha várias perguntas, de fato, sobre funcionalidades de admin ali do Salesforce. E aí tu tinha as respostas, e aí ele fazia quase como uma memorização. Então eu tinha minha meta diária ali, de fazer alguns exercícios por dia, e os que eu errasse, ele repetia, até eu, ter uma fixação acertar. ali. Acertar e manter um pouquinho. Se eu errasse algum, eu tinha que acertar mais umas 2, 3 vezes ele até ele sumir e vir os próximos. Então essa ferramenta ajudou bastante. Até, eu acho assim, na minha experiência, e talvez na do Ariel também, depois ele pode comentar, cara, eu acho que é inviável, assim, tu dominar 100% do que vai cair na prova, porque eu acho que ao mesmo tempo que ela é uma prova ali que testa os teus conhecimentos, ao mesmo tempo eu acho ela bem defasada. Tem muitas coisas que ela trabalha ali que são bem antigas da Salesforce. Então algumas coisas, que nem ele falou ali de flashcards ali e eu de simulado, acaba que algumas coisas vai ser pura memória assim mesmo, que tu vai acertar, decorar, entendeu? Né? Exatamente. Que nem vestibular, né? Tu decora um conceito, né? Algum termo ali pra responder na prova. Isso acontece também. Porque realmente tem umas coisas que são muito específicas e é muito difícil tu trabalhar no dia a dia ali mesmo. E um ponto, não é que tu não vá usar. Não é que não é importante conhecer. Sim. Mas a frequência com que tu vai utilizar no dia a dia é bem menor. Então daqui a pouco, né, que nem a prova de dev lá, quando vai na parte de front, ele foca muito mais em Visual Force. Sim. Né, do que Lightning, que é o mais moderno. Entendi. Ele tem muito mais coisa de Visual Force. Aí o cara fica pensando, mas eu tô usando Lightning. Mas no teu projeto tu tá usando Lightning, mas em algum momento, daqui a pouco tu vai mexer num projeto e vai ter um Visual Force lá. E aí tu vai, opa, olha aí. Sabe, então é importante, mas tem pontos que às vezes, na hora que tu vai fazer a prova, tu tá pensando assim, só tem que decorar, né? Porque eu não uso, não é do meu dia a dia. Mas em algum momento pode vir a usar, né? Show. E o próprio Salesforce, ele tem essa parte de simulados ali ou não? Não tem. O simulado seria de... o simulado não. É de outras plataformas, digamos assim. Exato, seja do curso ou seja de alguma outra plataforma. Nesse tu contratou, né, do curso, eu também fazia uns simulados gratuitos. Tinha uns simulados gratuitos. Sim. Mas era bem simplório, assim. Mas quando eu fui fazer, eu acho que a de developer eu usei. Tu respondia as perguntas e depois tu olhava as respostas e via o que tava certo e o que tava errado, né? Só que daí ele não era não tinha formato de correção, né? Ele até tinha um pouco do formato de correção, só que o que acontecia? A prova era sempre a mesma. Então tu acabava acertando por causa acabava decorando a prova. Porque era gratuito, também era uma ferramenta mais simples, né? Aí nessas mais elaboradas que tu compra e tal,
Aí já tem, sei lá, um leque de perguntas, e aí ela vai randomizando, né? Sim. Então é um pouco diferente. Nessa era a mesma prova, e aí tu ia. Mas daí, eu me policiava no sentido de, tipo, não adianta eu ultrapassar. Eu vou Claro. estar sendo, sabe? Eu vou estar me enganando, Sim, né? sim, sim. Então. O mestre do simulado. Eu não ficava anotando assim, 2 é B, a 3 não faz nenhum sentido, né? Sim. Eu tentava olhar, entender o conceito e ver por que beleza, é esse o conceito. Aí tentava armazenar e fazia de novo. Mas eu entendo que não é a melhor abordagem, né? Daqui a pouco, se for algo mais randomizado, né? Fica um pouco melhor ali. No Trailhead eu sei que tem até algumas perguntas assim, por exemplo, o Ariel até citou umas perguntas ali que são mais preparatórias, uns módulos ali que são bem... vou fazer a certificação amanhã, daí tu faz esse módulo, entendeu? Porque é umas perguntas bem de outras provas que já tiveram antes, mas são bem poucas, sabe? É umas 6 no máximo, sabe? Uhum. E, enfim, nessa de admin, até, cara, eu só comprei o curso porque eu não achei nada grátis. Mas na de Developer, eu lembro que na de Developer tinha um site que eu usava bastante, que acho que era SAS Guru, algo assim, sabe? E era um site bem bom. Ele era pago também, mas eu não paguei, eu tava usando lá o free trial do negócio. Uhum. Mas tinha bastante simulado grátis na de Developer. Que eu lembro que eu achei um site uma vez, eu até mandei ali pra um outro funcionário da SR na época, cara, que tinha, eu acho que umas 30 provas diferentes, sabe? Então, aquilo foi uma mina de ouro, assim. Mas qual é a parte mais difícil pra você conseguir tirar uma certificação do Salesforce? Um ponto, não digo que é mais difícil, mas eu acho que é uma armadilha. Aham. É o cara achar que por estar no dia a dia, ser o dia a dia dele, ele não precisa estudar pra prova. Entendi. Entende? Porque ela é uma prova teórica. Entende? Ela não é uma prova prática, o teu dia a dia é prático. Sim. Daí, às vezes, tu fica preso nessa questão da prática do dia a dia. Eu já mexo com domino, Apex já todo faço dia tudo. e tal. Só que tem algumas perguntas que eles vão no conceito do negócio. E aí, qual a ordem de execução de um flow? Sim, isso Sabe? Ou, não, qual a ordem de execução numa transação? Entende? Então, aí tem que dizer, é o pré... Cara, eu nem lembro os termos, pra ter ideia. São umas 6 etapas, né, que ele vê. Ele vê validation rules, ele vê workflow rules. Sim, ele vê trigger, Trigger. flow. Esse é um conceito do próprio Salesforce. Sim. Quando tu vai acionar um gatilho, uma trigger, fazer alguma alteração nesse sentido. Então, tem coisas que estão, não vou dizer abstraídas, assim, tu não tá no dia a dia vendo isso acontecer o tempo todo. E aí a parte conceitual é importante também. Até pra daqui a pouco no dia a dia tu tá fazendo uma trigger e tá colocando algo, tá conflitando daqui a pouco alguma regra de validação com algo que tu tá colocando na trigger. E se tu não tem esse domínio desse conceito, da ordem de execução, etc., daqui a pouco tu gerou um bug e tu nem sabe resolver ele. Sim. Por causa desse desconhecimento. Então, eu acho que essa é uma armadilha ali, o cara achar que só a experiência do dia a dia vai ser o suficiente para ele se certificar. Uma coisa que eu acho muito difícil nas provas, e eu até conversei com outras pessoas da SR que tem outras certificações ali também, que, cara, tem muita pergunta que é assim... Mark 3, Mark 2. E daí, por exemplo, na Mark 3 é sempre assim, é duas coisas que são muito óbvias, sabe? E daí, sempre tem duas alternativas que tu fica muito em dúvida pra marcar se é certo ou se tá errado, e é uma palavra, assim, de diferença, sabe? Então, aquilo ali, assim, ó, quebra qualquer um, porque se tu errar, errou completamente a questão, entendeu? Tu não tem meio certo. Sim. Enfim, então eu acho que isso é muito difícil na hora da certificação. E também a parte dos conceitos que tu não utiliza muito, entendeu? Aquilo pega muito, assim, de coisas defasadas do Salesforce mesmo. Sim. Que nem o Ariel citou ali de Visual Force, ele pergunta, quando usar Standard Controller, quando usar Custom, e fica assim um nó na tua cabeça, qual a diferença dessas coisas, sabe? Tem muitas coisas que são bem difíceis. E qual a ordem de execução do flow? Eu juro que eu fiquei aqui, ó, marcando pra eu não esquecer do nome do que tu tinha dito. Ordem de execução do flow. Um outro ponto para uma galera que é complicado mesmo, ainda tem o desafio do idioma. Porque é em inglês. A prova ela é em inglês. Eu não sei se tem alguma prova já que tem em português. Acho que porque não. faz um tempinho já que eu tirei as minhas. Mas
Inevitavelmente, quando tu vai tirando certificações mais avançadas, ela é 100% inglês. Entendi. E isso dificulta, realmente, pra galera, cara, que Sim, ainda mais quando uma palavrinha muda tudo. E não são perguntas bobas, né? São perguntas bem enxutas, assim, é um texto, assim, principalmente, um cara, de pergunta, tem né? bastante pergunta de relacionamento, assim, que é, cara, o armazém tal tem tal objeto que tem relacionamento de tal forma e assim vai indo, sabe? E é um texto, assim, pra tu ler, se tu não domina completamente inglês, assim, tu não vai entender. Mas tu precisa ter um Tem que ter uma conhecimento, boa- pelo menos, intermediário ali, eu acho. Porque ela exige um grau de raciocínio, nem só do idioma. O desafio, ele exige um grau de raciocínio, né? Que é essa questão. Às vezes é o contrário do que o Guilherme falou. Ele não fala o relacionamento, mas ele diz assim, ó. Preciso implementar isso e o perfil e o usuário tal precisa ver, o outro usuário não pode ver, e etc, etc, etc. E aí põe isso, daí tu já fica assim, cara, beleza, eu vou ter que raciocinar toda uma lógica aqui pra implementar. Isso eu falando em português. Aí Uhum. agora muda pro inglês. Daí o cara tem que entender tudo isso e fazer a implementação da lógica de fato ali e validar. Tá, beleza, é essa a resposta aqui. Sim. Então ela tem. Não dá pra menosprezar esse ponto. Mas pelo menos, né? Por exemplo, é um tapinha nas costas só. Eles te dão, acho que uns 30 minutos a mais, né? Pra gente que não fala inglês, né? Se eu não me engano. Ou é estrangeira. Enfim, de outros países, eles te dão um tempinho a mais, entendeu? Porque Entendi. acho que o Diego, ele conseguiu esse tempo aí, sabe? Ele até me falou na época que tinha esse tempo. Sim. Quanto tempo tem que... A prova é o quê? 1h40 pra fazer. É uma coisa assim. Cara, é por 1h40, aí. eu acho. Eu acho que A 2 horas. eu no acho que é máximo, umas assim. 2 horas e 20, no máximo, assim. Uhum. E essa certificação precisa ir renovando ela de tempos em tempos ou não? Sim. Precisa. Só que não é muito fazer uma prova, entendeu? Tu faz lá um trailhead só pra te manter a par ali das atualizações que tiveram e deu, tá renovado, entendeu? Porque. Nossa, seria talvez enlouquecedor ter que ficar tirando sempre prova e pagando ali. Entendi, é tipo uma reciclagem ali do É sistema. que o que acontece é que tu não precisa revalidar o teu conceito, os teus entendimentos sobre o conceito. Tirou a prova, tirou a prova, é aquilo. Aí tu, só pra manter ela, a cada ano ela vai expirar, e aí o Trailhead te notifica, né? Uhum. De que tu tem que fazer um módulo ali de renovação reciclagem. só. Que daí ele basicamente traz novidades, né? Das features ali, das novas releases. E aí tem que pagar de novo ou não? Não, é de é graça. gratuito. Ah, é gratuito. E aí tu tem que responder ali, daí como se fosse um módulo do Trailhead, que é responder umas 3 perguntas ali. É bem simples. Sim. É Show tranquilo. de Em bola. meia hora tu faz tudo. Cara, e qual a importância de ter assim, uma rotina de estudo, um plano de estudo ali mais elaborado pra Aham. passar numa certificação dessa? Então, cara, é essencial, assim, porque, por exemplo, que nem a gente já discutiu aqui bastante, é uma prova bem de conceito, entendeu? Então, por mais que tu tenha ali algum trabalho durante o dia ali, enfim, tem contato com aquilo, tu não vai saber o conceito de verdade, porque, por exemplo, tu pega, digamos, a parte mais... Como que eu vou dizer? Polida da coisa, sabe? Tu não pega bem lá embaixo. Então, por exemplo, assim, cara, na minha rotina, eu trabalhava lá o dia inteiro, né? Via e também eu lia bastante documentação, né? Porque hoje em dia eu consigo entender bem as documentações que tem lá. Então, cara, de noite, todo dia eu pegava e fazia um simulado. Fazia um simulado, daí eu via. Tá, foi uma nota boa. Pra mim, por exemplo, pra passar na de admin era 65, na de dev eu acho que é 70. Daí, por exemplo, na de admin eu tinha que tirar pelo menos 10% acima, entendeu? Então eu queria tirar 75. Então eu ia lá, fazia os simulados, lia um pouco as coisas, eu anotava bastante nas notas do computador, sabe? E daí eu ficava lendo lá pra memorizar também, né? Porque, enfim, é interessante também memorizar aquelas coisas que tu não utiliza regularmente. E, enfim, me ajudou bastante ali. Eu passei com uma nota até bem legal na prova. Eu fiquei surpreendido ali enquanto eu Aí passei. ganhou estrelinha. Um ponto interessante também sobre a prova é que naquelas trilhas preparatórias ele vai explicar como que é dada a tua nota. Uhum. E tem uma regrinha ali que é um pouquinho... Não é
Não é a quantidade geral de respostas e acertos que vai dar a tua tem nota. questões que pesam mais. Sim. Tem. Porque ele agrupa ali. Eu não vou lembrar de cabeça. De developer falava muito ali de tipo. Falava de Apex, falava de front-end, falava de algumas questões assim. E aí cada grupo tinha um peso sobre a nota final. A um parte percentual. ali de objetos ali, por exemplo, acho que eles botam Developer Fundamentals, acho que valia, por exemplo, uns 20 e poucos %, teste valia 6, sabe? E assim ainda, as partes que, por exemplo, é muito importante na vida de um desenvolvedor pesavam muito mais do que, por exemplo, como que tu faz essa página aqui, sabe? Era muito menos importante do que tu entender a ordem de execução, por exemplo. Entendi. Cara, e eu agora pra ti, Ariel, a ASR em si, vocês têm algum apoio, assim, incentivo para que quem trabalha, os colaboradores que trabalham dentro da ASR ampliem as certificações ou não? Como é que funciona essa cultura da empresa? A gente incentiva, a gente fica, assim, como parceiros da Salesforce, a gente consegue, a partir do nosso programa de parceria ali, fazer algumas ações, algumas iniciativas que geram vouchers. Então, normalmente, todo ano a gente consegue uma quantidade boa de vouchers, que daí é um 100% de isenção mesmo da certificação. Quer dizer, tem algumas ressalvas, se for aquelas mais caras, não é 100%, né? Tem um limite, acho que de $200 cada voucher. Daí a gente consegue, a partir da parceria ali, conseguir alguns vouchers e a gente acaba distribuindo ali pro time, pra galera que já tá se preparando mais. A gente vai identificando ali quem já tá mais apto mesmo a conquistar a certificação. E aí a gente vai distribuindo esses vouchers. Em paralelo a isso, a gente tá vendo... Isso é uma iniciativa que tá no backlog ainda, tá em curso, pra gente também dar algum apoio financeiro. Fora a questão do voucher, a gente conseguir dar um suporte financeiro pra quem quiser tirar a certificação, porque a gente sabe que ela é cobrada em dólar, né? E Sim, claro. Tá ficando mais caro. E a SR ainda não tá internacionalizada, mas se Deus quiser. Ainda não. Ainda vai. Show. E, cara, quais são, além daquela pegadinha que tu disse, eu já sou especialista aqui já tô desenvolvendo todos os dias, eu vou lá e vou fazer a prova. Tem algum mito ali, alguma coisa assim, pra tirar a certificação é fácil, ou alguma outra armadilha nesse meio do caminho aí que acontece? Cara, não armadilha, mas eu tenho um ponto que eu vejo que é bem comum, é que é da galera começar assim. Eu vejo que tem uma galera que tem um receio de tirar a primeira certificação. Dá medo? Eu acho que normalmente a galera vai pra certificação, não vou dizer tarde demais, porque nunca é tarde demais, né? Sim. Mas às vezes leva bastante tempo, sabe? Teve pessoas do time ali que são desenvolvedores que pessoas assim que eu olhava, cara, eu tenho certeza que essa pessoa vai passar. E ela não tirava a certificação, sabe? E a gente dava aquele empurrãozinho, cara, vai, qual o receio, sabe? Sim. Então eu vejo que tem muito essa questão do receio da primeira certificação, sabe? Tirar a primeira. Tu ficou com muito receio pra tirar? Levou um tempinho, né? Levou, acho que eu já tava 1 ano e pouco. É porque realmente eu sabia que era uma prova... Querendo ou não, é uma prova bem difícil, tá? Tipo, por exemplo, é uma prova ali que exige tu estudar bastante, assim. Depois de um tempo, talvez menos tempo pra tu estudar. Até só um parênteses no que eu falei. A de developer, eu acho mais difícil que a de admin. Porém, eu sei que pra quem é dev, pra mim a de admin foi mais difícil. Pra ti também, né? Mas o que eu digo, assim, de começar antes, com a de admin é bem mais fácil de começar antes. Porque ela não requer uma experiência tão grande, assim, que nem a de developer. A de developer eu já acho que... Não tô dizendo que o cara não vai conseguir, um novato, assim, não vai conseguir, mas exige um estudo bom, assim, sabe? É que a de admin, de repente, é mais conceitual, menos técnica. Que também ajuda bastante, porque, por exemplo, digamos ali na SR, pelo menos os estagiários, tu não sai passando muita demanda de código pra eles, inicialmente. Porque, geralmente, as demandas de código são mais complexas, né? Sim. Então, acaba que eles acabam tendo mais contato com admin, então, cara, consegue, enfim, acho que é mais baby steps ali, sabe? Tipo, a de admin, sabe? Mas a de desenvolvedor é tipo, O salto não é tão grande, né? Tem perguntas que é assim,
assim, ó, tem esse código aqui, qual problema vai dar nele? Entendeu? E tu, por exemplo, imagina Identificar o bug no código. Sim, e então pensa ali tu que tá com pouco tempo ali, não programou muito, tu tem que descobrir um problema ali num código só de olhar pra ele, sabe? Então, é bem difícil. Esse daí não dá pra mim, esse daí não dá pra mim. Admin, de repente, eu consigo tirar. Mas, voltando ali, cara, na minha primeira certificação eu fiquei bem nervoso, né? Porque acho que eu fui pra tirar a certificação ali também. Tirando, né, os mais seniors ali, né? Tipo, o Ariel, o Juliano. Mas é que eu fiquei com muito medo, assim, meu Deus, e se eu não passo agora, eu vou ser o burro. Eu acho eu acho que... não passou. Exatamente. Então, eu lembro que até na época, tinham amigos meus da SR que a gente marcou a prova pra mesma época. E eu marquei antes deles porque, assim, ó, se eles passassem e eu não passasse, meu Deus, ia ser uma desgraça mental. E tu vê, assim, ó, todos eles passaram e tu ainda não fez a tua. Pressão. Aí ferrou. Sim. Mas foi legal. Mas nada a ver ali, né? SR a gente só bota quem reprovou num muralzinho ali, sabe? Não, a gente expõe bem e bota a média ali pra gerar desconforto nos funcionários. Reprovados do mês. Tipo, a tua prova é hoje, e daí dá uma olhada pro mural, assim. Cara, mas e na carreira de desenvolvedor? Pra vocês dois, né, a pergunta, mas pode começar tu, Gui. Qual o impacto, assim, de ter uma certificação da Salesforce na carreira como desenvolvedor? Cara, querendo ou não, ali, o Trailhead, ele vale bastante, né? Por exemplo, tu tem ali, só que, cara, aquilo não atesta muito que tu sabe fazer de verdade, sabe? Porque aquilo ali não é muito um mundo real da coisa, sabe? Pra mim, pelo menos, entendeu? É muito diferente o que tu vai programar de verdade. Entendeu? Então, cara, só de tu conseguir ali provar que tu sabe realmente ali e ter uma certificação daquilo, mostra que tu realmente entende do tópico, sabe? Tipo, é muito diferente, sabe? Porque, por exemplo, hoje em dia eu entendo bem mais ali sobre as coisas que caem na prova, sabe? Então, cara, mudou plenamente, assim, da água pro vinho, praticamente, pra mim, entendeu? Porque atestou plenamente que eu me deu confiança, assim, que eu sabia sobre aquilo, entendeu? Sim, tô pronto. Sim, exatamente. Show. E tu, Ariel? Qual, na tua opinião, o tamanho do impacto de ter a certificação? Porque é aquela coisa, né? A gente conversa muito hoje em dia do lance assim, não precisa ter faculdade. É bem comum esse assunto hoje em dia. Não, porque, cara, o cara pra chegar onde quer não precisa ter faculdade. Mas pra um desenvolvedor, tá? Escolhi ter a carreira de desenvolvedor. O quanto impacta ter a certificação ali pro desenvolvedor? Eu acho que o dilema é parecido. O debate, né, é parecido, porque é uma conquista super positiva que tu vai ter, porém ele não garante. Ele não vai te garantir entrega, resultado, sabe? Então, é um conjunto de coisas. O Trailhead eu acho super importante. Ele vai te dar um aprendizado prático legal. Óbvio, ele não vai ter um desafio, tu vai chegar... Não é a mesma coisa que tu chegar num projeto em andamento com um código já escrito, né? Sim. Sabe-se lá como, cada coisa. Mas assim... Com algumas anotações no meio. Então... O Trailhead tem muito valor, tanto que, por exemplo, no meu caso, gerou muito valor porque eu era programador de carreira desde o início, do estágio até hoje, sabe, atuando como programação. Então a base de programação, todos esses conceitos, a lógica e tudo mais é a mesma. E aí o Trailhead me ajudou muito a fazer o Depara, né? Essa transição de uma tecnologia, seja Java, .NET, por aí vai, para Salesforce. Então... O Trailhead, ele tem muito conteúdo, te agrega muito mesmo. Só que também ele não vai garantir, que nem o Guilherme falou, exatamente isso, ele não vai garantir que tu vai ser um profissional de excelência, que vai conseguir fazer boas entregas, etc. Vai combinar isso com tu conseguir interpretar, absorver esse aprendizado. Às vezes tem gente que faz o Trailhead e não aprendeu nada. Porque tem o Trailhead teórico lá, que também tu diz, a resposta A, B e C, e era isso. E tem o prático que tu faz, mas também nada impede do cara botar no Google, já tem respostas prontas. Ela pega o código no Google, e bota lá e também vai. Então ele não vai garantir. São coisas que se complementam e vai te dando um status de confiança, assim, de confiabilidade. Então, saber que tu estuda, tu tem bastante badges lá no Trailhead, estuda vários assuntos, etc. Ele mostra que tu tem um interesse por aprendizado, quer se manter atualizado e por aí vai. A certificação, ela já é uma chancela, assim, de que tu consegue absorver o conteúdo de que tu tá estudando. E conseguir replicar isso numa prova.
Mas ele ainda não garante que tu vai entregar resultados também. Uhum. Porque no mercado a gente viu, teve casos de pessoas altamente certificadas que não entregavam, né? A gente sabe. Sim. Então é uma combinação de tudo isso. Sim. O cara que vai estudar, vai aprender, vai por N formas, YouTube, Trailhead, o que for, Sim. ele vai conseguir se certificar, mostrar que ele, cara, consegue absorver esses Existe um conteúdos título ali. e ter uma aplicabilidade disso, fazer o uso disso e no final combinar tudo isso para gerar resultado, que é a parte prática das entregas dos projetos do dia a dia. Então essa combinação é ok. A certificação só, por si só, eu acho que ela é uma boa, como é que eu vou te dizer? Ele te coloca num outro status pra uma empresa que tá iniciando um relacionamento contigo, vai te conhecer. Uhum. Ele te valoriza mais, né, a certificação. Sim, uma empresa claro, que não claro. conhece, eu ainda não. Eu ainda Sim, não. naquela disputa fria ali, antes Exato. de conhecer a pessoa mesmo, na disputa fria, na análise de dados ali, tu já tá um pouco na frente. Exato. Sim, até, exatamente. cara, ali nas vagas do LinkedIn ali, por exemplo, tem bastante coisa, né, que é, cara, preferência, certificação, tal. E, por exemplo, já teve situações ali que eu já conversei com amigos meus, entendeu, que eu poderia me candidatar pra mesma vaga e, enfim, eu pegaria e a pessoa não, por conta disso também, entendeu? Então, querendo ou não, que nem tu citou ali, é igual uma faculdade, entendeu? Sim, Gente sim. com diploma tem, querendo ou não, mais Exato. chance de pegar do que uma Exato. pessoa sem diploma, entendeu? Tu dá a largada mais na frente, né? Sim, exatamente. é que sem o diploma tu precisa ter muita prova de resultado, na real. Exato, Né? tu vai ter que se provar de outras formas. Exatamente. É isso aí. Show. Vocês falam muito ali que, pelo que eu tô entendendo, na verdade, não é só estudar o Trailhead ali em si pra conseguir uma certificação, pra conseguir ir bem ali na prova. Quais outras plataformas vocês indicariam pra estudar além do Trailhead? Como que eu posso estudar além do Trailhead? Tu deu um exemplo aquela hora do curso, né? Que tu fez ali um curso. Mas tem alguma outra plataforma que seja válida, que vocês se lembrem, ou se não lembrarem? Eu tinha comentado do Quizlet, me ajudou bastante, Aham. o Quizlet. A ferramenta de simulados também, essa gratuita, só que eu não lembro o nome, depois eu vou ter que pesquisar ali. Uhum. Mas que eu usei, eu acho que foram essas duas só. Quizlet, os simulados e mais as trilhas do Trailhead. Show. Eu a mesma situação e talvez um vídeo ali no YouTube, entendeu? Pra entender mais, mas foi isso, assim. Acho que não tem muito como fugir ali de uma prova de, cara, tu tem que estudar ali o que a empresa te fornece de conhecimento, entendeu? Uhum. Acho que não tem como fugir disso, muito. E se fosse escolher um deles, o simulado eu acho que é o mais importante. O simulado. O simulado real é porque, por exemplo, assim, que nem eu disse, tem questões ali que são bem específicas. Então, cara, aquele simulado ele vai ter questões bem específicas que vai te ajudar a trabalhar naqueles pontos ali. Porque, por exemplo, às vezes tu nem sabe o que tu precisa estudar necessariamente. Tu sabe, tá, preciso fazer a prova de admin. Quer dizer, de admin pode ser. E daí, por exemplo, eles botam lá um tópico super específico. E talvez tu nem sabia que esse tópico existia, entendeu? Uhum. Então, cara, os simulados ajudam bastante pra tu descobrir coisas que tu nem sabe, às vezes, sabe? E a questão do simulado também já vai te ajudar a entender como é que são os enunciados ali da prova, Uhum. sabe? Porque é diferente, não é? Tu não vai entrar na prova de admin achando assim, o que é um lead? Aham. Não, é essas questões complexas. Eu preciso que o usuário tal veja na hierarquia, veja isso, e se não, como é que tu relaciona esses objetos? Uhum. Entende? Então, Entendi. Cara, hoje, na atualidade, qual o nível de risco de uma pessoa, por exemplo, pegar e entrar pra fazer a prova e começar a jogar pro GPT responder e ele colocar no... Cara, Nenhuma. É Não? impossível, porque, por exemplo, assim, no presencial, cara, tu tá no presencial, não é tem como tu presencial. fazer isso. É que eu achei que a entendeu? prova não era presencial. Não, mas tem também, Tem tem duas dois modos, modalidades, tem a entendi. presencial e também tem a online. Só que na online, cara, tu precisa fazer, por exemplo, toda uma configuração ali da tua face, sabe? Porque tu vai fazer com a webcam ligada. Uhum. Cara, tu tem que instalar um programa que, tipo, basicamente bloqueia o teu computador, entendeu? E só deixa aquela tela ali, basicamente só deixa aquela tela ali, sabe? Tipo, Entendi. da certificação. Então, cara, tu não consegue mexer no teu computador praticamente, tá com a câmera aberta. Cara, se tu já se mexe um pouco errado, eles já, tipo, já te dão um anúncio na tela ali falando, não se mexa. Entendeu? Cara, e eu fiz a minha prova. Eu acho que as duas provas que eu fiz foram presenciais. Uhum. Porque tem a sede aqui da Cisnema. Não tem mais. Não tem mais? Não, acabou. Puxa vida.
Olha aí. Que é aqui perto, né? E aí eu ia. E também eu tinha meio que preguiça, assim, de fazer online, porque na época, eu não sei se é agora, mas antes eu tinha perguntado pra outras pessoas na época que já tinham feito a prova e tal. Eles comentavam, cara, é meio chato porque tu precisa de pelo menos 2 webcams e tudo mais. Aham. Hoje não é mais assim, né? Não. Hoje é bem mais, assim, mais fácil, digamos, de tu tirar online. Por exemplo, antigamente não tinha como tu tirar em Mac. Então pensa, eu tinha um Mac e daí eu tive que ir lá pra casa do Marcelo, sabe? Pra fazer no notebook. E eu nem consegui, tanto que eu até falei, vou remarcar, eu vou marcar presencial porque é mais fácil de uma vez, entendeu? Pode Era crer. uma mão gigante. Então, e hoje em dia foi bem mais tranquilo, entendeu? Eu peguei ali, fiz na minha casa. Obviamente, né? Tu precisa estar num ambiente ali, né? Bem iluminado, enfim, um fundo branco ali. As questões ali, eles ainda, né? Tipo, meio que Show. te forçam, mas é Sim, tranquilo. mas é interessante esse... E na presencial, daí tu realmente é num ambiente que tá filmado ali o tempo todo, tá sendo filmado, então também, se tu quer dar uma de malandro ali, Sim, é complicado. não vai rolar, não vai rolar. Na primeira vez eu tava bem preocupado com isso na primeira vez que eu fiz a prova, que daí, até quando tu vai entrar na prova lá, ele tem os alertas primeiros ali, que não pode nem cogitar, olhar, sabe, conversar com outras pessoas, então, cara, eu quase não me mexi na prova, eu tava com um copinho d'água assim, eu fazia uns movimentos assim, Olha o copo eu tô d'água. bebendo ó. água aqui, então, acho que é bem complexo aí fazer. Sim. Show. E eles- Não, é interessante. Eles até no presencial, eu lembro, eles dão um quadrinho pra tu fazer, né? Até desenhar. Desenhar, né, obviamente. Mas enfim, tu Fazer uns vai rabiscos fazer lá. ali alguma coisa ali, tipo, por rascunhar. exemplo, sei lá, digamos que tu queira escrever o código ali pra entender melhor. Eles te dão um quadrinho ali, né? Mas hoje em dia em Porto Alegre, pelo menos, não tem como mais o presencial. Porque eu tentei marcar presencial e não deu. E o mais próximo era em Caxias. Daí eu não ia lá em Caxias, né? Fazer uma certificação. Vocês já conheceram alguém que rodou na prova? Conheço 2 pessoas. E pensa que, cara, eu acho que eu posso falar, assim, pelo menos eu tenho uma tranquilidade ali de absorver esses conteúdos, assim, e ir lá na prova e passar, né? Pelo menos nessas 2 que eu tirei, né? Até o Sim. momento. Mas eu conheço gente que estudou pra caramba, tipo assim, muito mais do que eu. Começou a estudar antes de mim e acabou não passando, entendeu? Então, acho que também uma coisa que te atrapalha lá na hora, cara, é o nervosismo. Porque tu realmente fica, cara, dá um nervoso assim, fica quase se tremendo, assim. Pelo menos na primeira vez que eu fiz, cara, eu quase me tremi de ansiedade. Tipo, eu ficava, vou marcar aqui. E daí... Marcava errado. Aham, tanto que até eu postei lá no LinkedIn na minha primeira certificação. Depois de muita ansiedade, tirei minha certificação. Daí na segunda eu já botei. Menos ansiedade, tirei essa segunda aqui. Então, conheço sim. O controle da ansiedade, então, faz diferença ali no momento. Aquele branco, né? Aquele Nossa. branco acontecer. Nossa, imagina. Porque tem até umas perguntas que às vezes, cara, tu acertaria sim, sabe? E, por exemplo, tu lembra, só que daí... E tem uma outra questão que é o contador, né? O contador dá uma ansiedadezinha, né? Sim, Dependendo do... Porque tem um timer, né? tem o tempo ali em cima, daí tu vê aquele tempo escorrendo. No caso, É uma contagem regressiva. É uma contagem regressiva. Por exemplo, aumenta muito a ansiedade. Sim. sim. Então, hoje em dia tu usa a contagem regressiva, por exemplo, no e-commerce pra aumentar a venda do negócio, imagina. Porque o cara já fica ansioso, vai acabar. Aham. Imagina na hora de uma Exato. prova Sim. ali da Nossa, certificação. aquilo lá... Então, É uma até tortura, planejar, é uma tortura até psicológica. se organizar pra não ficar muito tempo, né? Daqui a pouco tu gastou muito tempo numa pergunta lá do início, Uhum. aí tu começa a ficar nervoso, cara. Sim. Putz, já foi meia hora nessa pergunta aqui. Então tem essas táticas aí que tem que ver o que fica melhor pra ti. Já te também. botam num ambiente branco. Com uma câmera, não sei lá, e um contador regressivo. Tortura psicológica pegando, né? O cérebro do cara fica louco. Cara, e pra gente encerrar aqui, qual o próximo passo em relação à certificação na tua carreira? Tem ainda alguma certificação que tu tem vontade de tirar, de evoluir ali? Cara, então, tem... Cara, eu quero, né, ter as certificações de administrador não, arquiteto, porque, enfim, né, eu gosto mais da parte de desenvolvimento, eu acho mais legal, e eu acho que é um passo importante ali pra, por exemplo, comandar ali alguma equipe, entendeu? Enfim, conseguir dar soluções técnicas boas de verdade, entendeu? E também tem uma que eu quero tirar só porque falam que é muito difícil e eu quero fazer uma balaca nas pessoas, que é a de JavaScript.
A de JavaScript Developer dizem que é uma prova, assim, ó, muito difícil. Então é uma que eu quero fazer só pra ver se é muito O difícil. Juliano tirou essa. É, eu fiquei sabendo. Show de bola. E essa da trilha de arquiteto é legal, porque daí ela vai... Os requisitos tem duas vertentes de arquitetura e uma topo da pirâmide, que é a arquitetura que junta tudo. Então, o topo do arquiteto, que eu não me lembro os termos certinhos, mas eu tenho o arquiteto técnico, o arquiteto de aplicações e de soluções. Sim. E aí isso vai desencadeando várias outras certificações que tu precisa tirar. Arquitetura de integrações, arquiteturas de dados, de aplicações, sistemas de segurança e por aí vai. Uhum. Então ela é bem legal, essa trilha é bem bacana. Show. Se eu tivesse tempo pra fazer, eu ia seguir a de arquitetura também. O desafio do desenvolvedor é seguir de arquitetura ali. Cara, Ariel, e pra quem tá assistindo aqui esse podcast e quer entrar nesse universo de desenvolvedor do Salesforce, quer entrar pra certificação e de repente quer tentar uma vaga na SR, como é que faz, Ariel, pra buscar? Boa. Até uma coisa que a gente acaba divulgando pouco, né? Mas dentro da SR a gente tem um programa de incentivo mesmo, de formação de desenvolvedores, que a gente vê que no mercado de tecnologia, o desenvolvedor, ele já é um mercado que é deficitário, no sentido de ter muita demanda e pouca mão de obra qualificada, já pessoas capacitadas para desenvolver. E quando a gente fala de Salesforce, é um nicho, né? Então a gente está falando de mais escassez ainda de talentos. Então, às vezes a gente não consegue ir buscando no mercado, então a gente tem que formar muitos profissionais que estão aptos, né, que estão no nível de qualidade que a SR quer prestar para os seus clientes ali como serviço. Então a gente tem um programa de formação de talentos, né, um programa de estágios ali que a gente tem várias parcerias com universidades, né, e instituições de ensino e por aí vai. E a gente constantemente está com turmas abertas, né, então inclusive hoje, no dia que a gente está gravando esse podcast, tem uma nova turma em aberto e provavelmente quando o episódio for ao ar vai ter outra turma. Então eu acho que não vai envelhecer essa comunicação. Vamos deixar o link aí para quem quiser, ou um QR Code também. Sim, na bio, link na bio não, na descrição ou então também no comentário fixado. Exato. Talvez esteja em algum desses lugares. Para ficar atento às nossas vagas, aí elas são vagas para efetivos e também para estágio no nosso programa de estágios. E aí nesse programa de estágios a gente contrata, a gente tem uma bolsa que a gente remunera eles e a gente forma. Então, show. Mas tem que ter alguns requisitos, domínio, alguma afinidade já com programação, com conceitos de lógica de programação. E aí a gente vai dar toda essa imersão de boas práticas voltadas também para o Salesforce, dar um banho de Salesforce nessa pessoa aí para que ela consiga rampar aí já rapidamente nas demandas e já começar a gerar valor nos projetos reais mesmo, da vida real. A gente vai deixar esse link das vagas aí, mas a gente sempre divulga as vagas também no LinkedIn. Então sigam lá a SR Consulting no LinkedIn e fiquem de olho nas nossas vagas. Show de bola, show de bola. Então, se tu chegou até aqui nesse episódio, lembra de deixar teu like, se inscrever aqui no canal, comentar falem mais sobre isso, falem mais sobre esse assunto. A gente tá aqui para buscar e te orientar o máximo possível sobre Salesforce, de repente sobre desenvolvedores também, essa carreira de desenvolvimento. Lembrando, se quiser entrar em contato com o Ariel ou com a SR, Ariel. A SR, nosso site é srconsulting.io ou .io, redes sociais @SR Consulting, o LinkedIn já comentei, né, então SR Consulting no LinkedIn. Se quiser falar comigo é @Ariel Dornelles ou Ariel Dornelles no LinkedIn. Gui, e se quiser entrar em contato contigo aí, só pra fazer uma pergunta, cara, é bom trabalhar na SR mesmo? Cara, o meu LinkedIn é Guilherme Luzi de Almeida, se eu não me engano. Show. Não lembro se tem o Almeida, mas é Guilherme Luzi. Já vai achar ali. Cara, no Instagram é Vamos deixar o arroba aqui embaixo. Isso é Instagram. Não vai entrar em contato comigo no Instagram. Não me chamem por lá. Fechou. Gui, brigadão aí por participar do podcast, brigadão pelo teu tempo. E é isso aí, né? Fechou todas. Brigadão pela tua presença aí também. Um abração e até o próximo episódio. Valeu.